Por quê? Esta experiência me ensinou uma lição de vida. Agora, quando eu enfrento um problema difícil que ameaça me preocupar, eu utilizo o que chamo de a velha fórmula de Willis H. Carrier. Se você acha que Willis H. Carrier tinha problemas, ouça. Você não ouviu nada ainda. Aqui está a história de Earl P. Haney, de Winchester, Massachusetts. A história que ele mesmo contou em 17 de novembro de 1948 no Hotel Statler, em Boston. Na década de 1920, ele disse: "Eu estava tão preocupado que as úlceras estavam acabando com o revestimento do meu estômago. Certa noite, eu tive uma hemorragia terrível. Fui encaminhado rapidamente a um hospital conectado à Escola de Medicina da Northwestern University of Chicago. O meu peso diminuiu de 80 para 41 quilos. Eu estava tão doente que fui aconselhado a não levantar nem a minha mão. 3 médicos, incluindo um célebre especialista em úlceras, disse que o meu caso era incurável. Eu vivi de pó alcalino e uma colher de sopa com metade de leite e metade de nata a cada hora. Uma enfermeira colocava um tubo de borracha toda noite e toda manhã e bombeava para fora o conteúdo do meu estômago. Isso aconteceu por meses. Finalmente, eu disse a mim mesmo: "Olha aqui, Earl Haney. Se você não tem mais nada pelo que esperar a não ser uma morte lenta, então aproveite bem o tempo que ainda lhe resta. Você sempre quis viajar pelo mundo antes de morrer. Então, se você vai fazer isso, agora é a hora." Quando contei aos meus médicos que eu ia viajar pelo mundo e bombearia o meu próprio estômago 2 vezes por dia, eles ficaram chocados. Impossível! Eles nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Me avisaram que se eu começasse a viajar pelo mundo, seria enterrado no mar. "Não, não vou", eu respondi. Eu prometi aos meus parentes que eu seria enterrado no túmulo da família em Broken Bow, Nebraska. Então, vou levar o meu caixão comigo. Eu fiz o pedido do caixão, coloquei a bordo do navio e depois acertei tudo com a empresa de navio a vapor para que, no caso da minha morte, colocassem o meu corpo num compartimento congelado e o mantivessem ali até que o navio retornasse. Eu comecei a minha viagem imbuído do espírito do velho Omar. Oh, aproveitemos bem o que temos para gastar, antes que nós também desçamos ao pó. Pó ao pó, e debaixo do pó para deitar. Sem vinho, sem música, sem cantor e sem fim. No momento em que embarquei no SS President Adams em Los Angeles, a caminho do Oriente, eu me senti melhor. Aos poucos, desisti dos meus pós alcalinos e da minha bomba estomacal. Logo, eu estava comendo todos os tipos de alimento, até as misturas naturais estranhas e alimentos preparados que iriam garantir a minha morte. Com o passar das semanas, eu até fumei charutos pretos e compridos e bebi uísque com soda. Eu me diverti mais do que tinha me divertido em anos. Nós enfrentamos monções e tufões que deveriam ter me colocado no caixão somente do susto que levei. Mas isso me deu um enorme prazer durante toda essa aventura. Eu participava de jogos e brincadeiras, cantava, fazia novos amigos e ficava acordado até de madrugada. Quando chegamos à China e Índia, percebi que as preocupações do trabalho que eu enfrentara em casa eram o paraíso comparadas à pobreza e fome no Oriente. Parei com todas as minhas preocupações insignificantes e me sentia bem. Quando eu voltei para a América, havia engordado 41 quilos e quase havia me esquecido que tive uma úlcera estomacal. Eu nunca me senti tão bem em minha vida. Voltei ao trabalho e nunca mais fiquei doente desde então. Earl P. Haney me contou que percebeu que estava inconscientemente usando os mesmos princípios de Willis H. Carrier para dominar a preocupação.
Primeiro, eu me perguntei, o que é o pior que poderia acontecer? A resposta era a morte. Segundo, eu me preparei para aceitar a morte. Eu tive que fazer isso. Não tinha outra escolha. Os médicos disseram que o meu caso não tinha solução. Terceiro, eu tentei melhorar a situação para aproveitar melhor a vida no pouco tempo que ainda me restava. Se, ele continuou, eu tivesse continuado a me preocupar após embarcar naquele navio, sem dúvida eu teria retornado da viagem dentro do meu caixão. Mas eu fiquei tranquilo e me esqueci de todos os meus problemas. E esta calma mental me deu uma nova explosão de energia que, na verdade, salvou a minha vida. Então, a regra 2 é: se você tiver o problema da preocupação, aplique a fórmula mágica de Willis H. Carrier, fazendo estas 3 coisas. 1. Pergunte-se, qual é o pior que poderia acontecer? 2. Prepare-se para aceitar isso se não houver outra opção. 3. Depois, calmamente, tente melhorar sobre o pior.